11h15, tá aí, olha, a música, tema do Outubro Rosa, e agora Novembro Azul, né, o câncer de próstata e o câncer de mama. Vamos conversar com o Dr. Orestes Mazariol Júnior, urologista, que já nos esclarecerá de imediato, né? O homem hoje se cuida a contento do que se espera, a classe média espera, doutor Orestes. Bom dia. Bom dia, Carlos. Muito prazer falar com você, um amigo sempre. Bom, depois das várias campanhas e essa que nós estamos tendo novamente agora como novembro, né, Novembro Azul, a conscientização está cada vez maior. Ao longo dos anos nós estamos vendo que a adesão do homem buscando o urologista para fazer a prevenção, o screening de câncer de próstata, está cada vez maior. Eu acho isso que é bastante importante, já que o câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais frequente no homem, perdendo só para frequência para o câncer de pele. Olha, deixa eu prestar um depoimento, porque eu sempre digo aqui, amigo tem que testemunhar o outro amigo, né? Eu considero o Dr. Orestes Mazariol um amigo, e ele tem feito um trabalho muito importante junto à terceira idade, inclusive, não só a terceira idade, mas também junto à terceira idade, por meio de palestras. Ele vai, monta a palestra, reúne lá os interessados e, enfim, acaba fazendo um trabalho de orientação para a terceira idade, fundamental para aumentar a qualidade de vida das pessoas que vão atingindo aí, vivendo muitas vezes sem essa qualidade, sem saber como se socorrer dos avanços da medicina para melhorar o seu dia a dia. Então nós temos que pensar sempre e agradecer a essas ações, que são ações voluntárias do Dr. Orestes Mazariol, junto a uma população esquecida, né? Porque aposentado, infelizmente, nesse país, é uma classe esquecida. E o Dr. Orestes faz esse trabalho com muita dignidade, com muita dedicação, e eu dou aqui o meu testemunho público por meio dos microfones da Brasil Jovem Pan Sat, agradecendo esta oportunidade que o Dr. Orestes Mazariol disponibiliza. Ele é um médico, evidentemente, tem o trabalho dele, e ele reserva lá umas horinhas do seu dia para se dedicar à população, principalmente à terceira idade. Dr. Orestes Mazariol, vamos ser cruéis, nós dois, e vamos mostrar o pior lado do câncer de próstata. Qual é o pior lado do câncer de próstata? Primeiro agradeço bastante suas palavras, muito obrigado por elas. É importante dizer que o câncer de próstata, ele existe de prever qual que é o pior lado dele. Porque se compara com uma tartaruga ou um coelho. Ele pode ser um câncer incipiente, que nunca dá nenhum problema para a pessoa, ou pode ser um câncer que evolui rapidamente, dando metástase. O que é isso? Ele sai da próstata e vai para os outros órgãos, principalmente para os ossos, e com uma taxa de fatalidade alta. Sim. Infelizmente, nós não temos ainda nenhum marcador tumoral para saber qual é a tartaruga ou qual é o coelho. Qual é o câncer ruim de próstata, que vai levar à mortalidade, vai levar do paciente, ou aquele que tem indolência incipiente. Eu acho que esse é um conceito bastante importante de passar para a população, porque todo o tratamento proposto para câncer de próstata deve ser muito discutido com o paciente. É claro que existe graus de tumor que eu não estou levando em consideração nessa fala, mas existe câncer de próstata que nunca vão levar a uma doença, a fatalidade. Agora, Pois não, pode falar. Desculpe. Não, eu dizer, por exemplo, um paciente com 80 anos, sim, com câncer de próstata, a chance de ele morrer do câncer de próstata é mínima, praticamente zero. Entendi. Aquela atriz Angelina Jolie, né, de sucesso,
ela fez um exame que eu gostaria que você me explicasse, porque eu achei um exame interessante. Um exame de DNA a partir dos antecedentes na família, e esse exame deu uma propensão a que ela tivesse câncer de mama, né? E para tomar as providências necessárias para evitar o câncer, ela se submeteu à retirada dos seios, não é? E, enfim, ela está protegida, isso basta para que ela não venha a ter o câncer de mama. Este exame de DNA nós já temos aqui, ele é viável. Por que nós não utilizamos, caso aplicado ao câncer de mama e ao câncer de próstata? Quais são os empecilhos para uma pessoa fazer esse exame? Bom, você colocou bem. Quando ela descobriu que tinha um câncer, ela fez o genoma dela, e ela tinha o histórico familiar, ela tinha o gene que propicia o câncer de mama. Então ela tinha, antes de fazer a cirurgia, ela tinha 95% de probabilidade de, em algum momento da vida dela, desenvolver um câncer de mama. 95% é muito alto. Sim. Então ela optou para fazer a cirurgia radical. Uma vez fazendo a cirurgia radical, ela tem agora 98% de não desenvolver nenhum tipo de câncer de mama. Então é o seguinte, é esse genoma que nós não temos no câncer de próstata ainda. Porque o tipo de câncer de mama que ela tem, todo câncer de mama que tem esse genoma, é alguns só. E isso que está se buscando muito, são as grandes pesquisas no câncer de próstata, é descobrir esse genoma para saber quem tem a probabilidade de desenvolver um tumor altamente agressivo, aquele tumor que é o coelho que eu falei, ou que não tem a possibilidade de desenvolver um tumor altamente agressivo. Então, o exame para mama nosso, eu tenho no Brasil, mas eu tenho ainda bastante caro, não é de uso brasileiro, né? E não está no SUS, com certeza, né? Ainda não. É. Mas o câncer de próstata é a grande pesquisa que está se fazendo, é o que eu falei. Nós não temos ainda um marcador para dizer qual câncer de próstata vai ser agressivo ou não. Entendi. E para próstata, por exemplo, há uma variedade de cânceres, não? São diferentes os cânceres? O mais comum mesmo é o adenocarcinoma, né? Que a gente pesquisa, existe raridades, seriam sarcomas na próstata, mas isso a gente nem leva em consideração. É o adenocarcinoma de próstata, que é o tipo de câncer de próstata mais comum, que é o conceito geral. Genericamente, podemos considerar que nível populacional, podemos considerar que existe só um. Sim. Assim, grosseiramente dizendo. Doutor Orestes Mazariol, me diga uma coisa, esses cânceres, é mito ou verdade? Tem alguma coisa a ver com ingestão de gorduras, enfim, fritura? A gente acaba escutando muita coisa que vai chegando de todo lado. Há alguma veracidade na relação da ingestão de gorduras, frituras e cânceres? Em relação ao câncer de próstata, alguns trabalhos mostram que poderia haver um link maior risco em pacientes que têm maior ingestão de gordura. Porém, como ainda não há uma evidência firme, não se preconiza ainda uma dieta. Não, você vai fazer dieta para evitar câncer de próstata. Como repetindo, há alguns trabalhos mostrando que haveria um link, uma ligação entre a maior ingesta de gorduras e o câncer de próstata. Mas não dá para a gente afirmar que seria a causa, nas hipóteses todas que existem para câncer, a gente tem ainda um tipo de câncer no estado do fator etiológico, a causa que leva ao câncer. Por isso que não se faz campanhas focando a gordura com o câncer em si. Que pode haver um link, pode. Mas não é uma evidência ainda científica forte para falar, você não faz ou não faz. Como exercício físico também, existe um link nas pessoas que são mais sedentárias. Sim. Parece que por problemas em vários fatores etiológicos, poderia haver mais probabilidade. Não é quer dizer que você injetando gordura ou sendo sedentário, você vai ter. Existe maior probabilidade. Mas não é uma evidência científica forte nisso para se recomendar como prevenção. Olha, tivemos o telefonema pelo 32317860,
3231-7860, do senhor José lá do Campos Elíseos. Ele pediu para perguntar se existe outra forma de fazer o exame de próstata. E, evidentemente está se referindo ao toque retal, né? E essa questão da intimidade masculina que é preservada pela cultura, isso aí dá uma conotação que não é machista, aquela coisa toda. Tem outra maneira ou tem que ter o toque retal, ele é importante? Então vamos esclarecer uma coisa. O PSA, que é o exame de sangue, ele não quer dizer que seja câncer. O aumento dele não quer dizer que seja câncer. Qualquer doença na próstata, o aumento dela, uma infecção, uma inflamação, uso de sonda, qualquer um desses, e o próprio câncer em si, claro, podem aumentar o PSA. Porque a próstata, ela pode aumentar sem ser câncer. Você tinha um trabalho sobre isso. Benigno dela. Não é? Hiperplasia benigna de próstata. Desculpa, repita o nome. Hiperplasia benigna de próstata. Muito bem. Essa é a doença da próstata do idoso. Urinar bastante, urinar à noite, dificuldade, etc. Certo. Dificuldade para urinar. Ela aumenta e impede a saída da urina, é isso? Exatamente. O canal passa dentro da próstata. Ela aumentando, ela fecha o canal. Eu me lembro que você havia adquirido um equipamento importado, caro, para poder aliviar esse tipo de problema nos idosos, não é? Isso. Chama-se plasma bota em evaporação. É uma cirurgia que é feita, muito segura, usualmente 98% dos casos do paciente é no dia seguinte sem sonda, praticamente sem sangramento. É um método fantástico, um método mais moderno que tem hoje. E quando indicado o tratamento cirúrgico da hiperplasia benigna de próstata, na nossa opinião, é o melhor método que tem hoje, até pela curva de aprendizado mais rápido profissional, enfim. Muitas mais vantagens sobre os outros métodos. Isso é feito na clínica ou precisa de hospital? De hospital. Ah, tá bem. Tá. Mas eu queria aproveitar e esclarecer um pouquinho mais o PSA. Vamos lá. Só tem que ter em mente que o aumento do PSA não quer dizer câncer. Em 78% dos pacientes com PSA entre 4 e 10, quando se faz uma biópsia, a biópsia é negativa. Sim. Por isso que nós aconselhamos, na nossa opinião, o exame PSA deve ser pedido sempre por urologista. Ele tem mais capacidade de interpretação, fazer densidade de PSA, velocidade de crescimento do PSA, relação PSA livre, PSA total, do que um clínico em si, para evitar biópsias desnecessárias. E por outro lado, como eu disse, respondendo ao ouvinte, você pode ter pequenos nódulos com PSA normal que são câncer. Por isso a importância do toque retal. Mais ou menos 11 a 17% dos cânceres de próstata diagnosticados, o PSA é normal. Mas eu acho engraçado... Pois não, pode falar, desculpe. Então, aí está a importância do toque, que é uma incidência alta, quase 20%, você pode ter um nódulo com PSA normal. Porque daí você sente esses nódulos na ponta dos dedos. No toque. Exatamente. Agora, você vê, né? A mulher faz aquela mamografia, que é um exame complicado também, né? Esmaga o seio da mulher, tem um aparelho que, nossa, as mulheres com quem eu conversei reclamam também disso, mas fazem, né? É preferível do que passar por um câncer de seio, né? Na própria ginecologia, é bárbaro o exame de coleta da substância para o Papa Nicolau. Você assistiu isso? Eu tive que acompanhar minha mulher, nós acompanhávamos todo o tratamento no começo de casado, né? E, enfim, nós éramos cúmplices totais, né? Hoje eu não consigo mais acompanhar ela de jeito nenhum. Eu falo, pelo amor de Deus, eu fico triste de ver esse tipo de exame, porque são exames invasivos e de uma certa maneira ainda medievais, né? Porque eles são bárbaros, né? Você tem equipamento metálico, o negócio não é brincadeira não. Mas todo esse sofrimento que é rápido, que é praticamente instantâneo, são alguns minutos, previnem a dor da doença, né? A dor que a família sente ao perder o ente querido que esteja, enfim, portando um câncer e que esteja com o seu tempo, muitas vezes por não tratar, o seu tempo de vida reduzido, não é? Então nós temos, a prevenção é o melhor remédio ainda, não é, doutor Orestes?
Perfeito. Não tem dúvida nenhuma. Prevenção, você consegue curas grandes. Eu queria deixar também, você disse muito bem a comparação, exames ginecológicos, seja para que motivo que for, é totalmente desagradável, mas a mulher se habituou culturalmente. Então o homem tem que se habituar. Nos países, na Europa, nos Estados Unidos, existe um exame, porque deixar claro, ultrassom, seja abdominal ou transfetal, não faz diagnóstico de câncer de próstata. Nem prevenção, nem tem nenhuma indicação. Mas nos países desenvolvidos, quando tem o PSA aumentado, você tem a ressonância magnética transretal, que também é meio desagradável, que é transretal. Sim. E ela é um excelente exame para ser feito antes da biópsia, porque se ela vier negativa, ela tem uma sensibilidade de 95 a 97%, ela vindo negativa de não ter câncer. Então, se nós, esse tipo de exame, se for disponível para a gente em maior volume, nós temos no Brasil esse tipo de exame, mas infelizmente é caro demais, e eu nem convênio, nem isso comporta. Mas é um exame que evita biópsias desnecessárias. Apesar de a biópsia ser um procedimento tranquilo, pode ser feito ou com anestesia local ou com raque anestesia no hospital, pode ter algumas complicações, como urinar sangue, ejacular sangue e infecções, que são desagradáveis, né? Então, existe esse exame hoje para, antes da biópsia, se fazer esse exame para saber se está realmente indicada a biópsia. Se a pessoa urina sangue, isso tem a ver mais com bexiga ou pode ser um câncer de próstata? Os cânceres de próstata em si, eles raramente sangram. Sim. Principalmente nas fases iniciais, quando é muito desenvolvido, mas aí o paciente já tem fases finais, pode invadir a bexiga e daí vai sangramento. Quer dizer, sangue na urina, qualquer faixa etária, a gente tem que investigar, porque pode ser processo bexiga, pode ser processo renal, pode ser processo... Orestes, ficou muito ruim a ligação de repente. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer ao Dr. Orestes Mazariol Júnior, urologista, pela participação no Direito Nosso de Cada Dia. Você está me ouvindo, Orestes? Perfeitamente, sim. Tá, melhorou. Tá, eu quero agradecer a oportunidade desses esclarecimentos aos ouvintes aqui da Brasil Jovem Pan e, enfim, quero contar com você em outras oportunidades, viu, Orestes? Porque é fundamental esse esclarecimento ao público desses problemas que, enfim, o final a gente já sabe, é triste, é dolorido, se não for bem tratado, se não houver a prevenção, vai existir o sentimento de ausência. Então a gente tem que buscar sempre o médico. Você homem, você mulher, você deve ir ao médico sem preconceito, evidentemente, porque a vida é maior do que o preconceito, né? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. É um prazer falar com você. 11h33.